Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Professores e estudantes, tudo bem? Hoje estamos falando ainda daquele movimento uniforme. Lembram quando nós estudamos? Hoje nós vamos estudar com um olhar de gráficos. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês aí nessa etapa com a física. Vamos ver qual o tema de hoje? Muito bem, nossa aula 33, movimento uniforme. Gráficos do espaço em função do tempo e a velocidade em função do tempo. Vamos agora analisar de forma envolvida aí com gráfico. Vejam, temos aí o movimento uniforme. Eu pergunto para vocês, no movimento uniforme nós estudamos o quê? Que a velocidade ela é constante. E por que eu tenho que estudar o gráfico? Esse questionamento você irá tirar hoje e perceber como é importante a explicação e envolvida com gráficos. Vejam, temos aí o movimento uniforme dos gráficos. Aí você tem que o movimento uniforme dos gráficos, para que serve? Por que estudar esse movimento? Por que estudar através do gráfico? Vejam que toda vez que eu estiver falando e utilizando o gráfico, ele representa aí de uma forma e de uma maneira rápida e simples de você analisar qualquer assunto. Principalmente em física, que temos aí o movimento uniforme. Mas aí você pode estar se perguntando, professora, eu percebi que quando estamos falando sobre a pandemia, o infectologista, ele percebe aí o quê? Ele vai explicar e aparece um gráfico. Ali também representa de forma clara para nós o que vai ocorrer e ocorre com o coronavírus. E lá ele tem uma ideia e mostra para a gente em relação ao vírus. E no movimento uniforme, colocando aí essa deixa que ela representa aí as grandezas físicas envolvidas de uma maneira fácil e rápida. Quando estudamos o movimento uniforme, nós vimos aí que quem era o movimento uniforme lá na aula que estudamos sobre o movimento? Nós vimos que a velocidade ela é constante e representa aqui esse gráfico. Ó. Veja, eu tenho o gráfico que representa o espaço e o tempo. Eu tenho meu eixo do tempo, representada pela letra T, e tenho o eixo do espaço, representado pela letra S. Claro que nós estudamos a equação do sorvete. Lembram? O espaço vai ser igual o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Estudamos aqui. E neste gráfico eu tenho aí o movimento retrógrado. Por quê? Ela decresce. Vejam, temos aqui, continuando, nós temos aqui, lembram? A função horária e os gráficos. A principal característica do movimento uniforme, lembram que falamos? A principal característica é que a velocidade ela é escalar constante. No movimento uniforme, temos a sua posição, ela irá variar com o tempo. Lembram qual era a nossa função horária, que é do primeiro grau? Nós temos aqui o espaço final vai ser igual o espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Não esqueçam, num instante t qualquer, nós teremos aqui esta expressão, esta função horária dos espaços. Muito bem. Depois que estudamos, agora eu vou aplicar envolvendo aí o gráfico. Vejam que eu tenho a função, ela é chamada de crescente. Professora, por que ela é chamada de função crescente? No caso do movimento uniforme, nós temos aí a principal característica, que é o quê? A velocidade, ela é constante. Se a velocidade for maior que zero, significa que a minha velocidade, ela é positiva. A velocidade é positiva
E nós temos aí um movimento progressivo. Logo, uma função crescente, o nome já está dizendo, ela irá aumentar no decorrer do tempo. Vejam que a sua posição inicial aqui, ó, é onde começa o movimento. Sempre você vai ter o espaço inicial que inicia o nosso movimento. Assim, o gráfico da função pode ser, no movimento uniforme, a função crescente, eu tenho uma reta crescente. Vejam, para a velocidade, você tem aqui, para a velocidade, você tem na função crescente, percebam que o gráfico da função, ela é uma reta crescente. Por quê? Porque o movimento, ele é chamado de progressivo. E o que é o movimento progressivo? Ele vai caminhar na mesma direção e o sentido da orientação da trajetória. Logo, a minha velocidade aqui, ela é positiva. Toda vez que eu falar movimento progressivo, eu tenho uma função crescente. E essa função crescente me dá aqui a equação do sorvete, que vai me dar SO mais VT. Aí você tem o gráfico conhecido como a função crescente, que me dará uma reta crescente. Aí você tem, agora, vejam que eu tenho a função crescente, significa que a velocidade é positiva, o movimento é progressivo. Agora, quando a função for decrescente, a função decrescente representa que a minha velocidade, ela é menor que zero. Menor que zero significa dizer que a velocidade será negativa. Neste caso, a função ela é decrescente. Por quê? Ela começa no positivo, o meu espaço começa no positivo, ela vai começando e no final ela vai decrescendo, ou seja, ela irá diminuir em função do tempo. E note muito bem que agora, na minha função, ela será o quê? Velocidade negativa. Que movimento é esse? É o movimento retrógrado. Toda vez que eu tiver uma função decrescente, nós vamos ter, vejam, olha aqui, na função decrescente, a velocidade que ela é menor que zero, ela é o quê? Menor que zero significa que ela é negativa. E o movimento, ele é chamado retrógrado, ou seja, o móvel caminha no sentido contrário à da orientação da trajetória. Aí você tem, quando se tem aí no movimento uniforme, nós temos que a velocidade escalar média, ela é constante. Se a velocidade ela é constante, os gráficos podem ser, vejam, eu tenho aqui o gráfico e a velocidade em qualquer intervalo de tempo vai ser constante. Se a minha velocidade aqui for 10 metros por segundo, em qualquer intervalo de tempo, ela é positiva e em qualquer intervalo de tempo, a minha velocidade no movimento uniforme, ela é constante. Vejam, velocidade positiva, movimento progressivo. Por quê? Velocidade maior que zero. Note que o gráfico da velocidade é uma reta paralela ao eixo dos tempos, para velocidade em função do tempo. Essa função é uma função constante, porque a nossa velocidade é constante. Toda vez que eu estiver falando em gráficos da velocidade, você tem aí, para velocidade maior que zero, se eu coloco aqui, ó, a minha velocidade aqui é 10 metros por segundo. Logo, em qualquer intervalo de tempo, eu tenho que a minha velocidade, ela é constante. Certo? Logo, temos aqui, quando a velocidade for menor que zero, ela vem abaixo da nossa reta aqui no eixo dos tempos. Logo, ela vai ser negativa. Vejam que a velocidade aqui,
ela é negativa, nosso movimento é retrógrado. Os gráficos não determinam a trajetória, apenas representam as funções do movimento. E um detalhe, pessoal, nós vamos escolher um exemplo para vocês estudarem aí envolvendo os gráficos. Temos aqui para a função da velocidade em função do tempo, pode-se calcular a variação de espaço ocorrida em um intervalo de tempo. Como se calcula, professora? Nós vamos calcular a área. Toda vez que eu calcular a área, você tem aqui um retângulo. Neste caso, para se calcular o ΔS, que nada mais é do que o retângulo, você terá a base vezes a altura. Logo, nós vamos ter, quem é a base vezes a altura? Nós teremos o ΔT vezes a velocidade. Eu encontro o gráfico da velocidade em função do tempo. Toda vez que eu quiser calcular o espaço percorrido, eu utilizo esta velocidade. Aí você tem, vejam, temos aí agora nós vamos ter aí, para que vocês entendam como é o nosso gráfico. Vejam, temos aqui, vejam aí, olha aí, temos a função, a velocidade em função do tempo. Como a velocidade no movimento uniforme ela é constante, você tem aqui, ó, vejam, velocidade constante, você tem aí no movimento progressivo, velocidade maior que zero. Isso significa dizer o quê? Que ela é positiva. E eu calculo através do retângulo. E temos aí base vezes a altura, que representa quem? A variação do tempo vezes a velocidade. Muito bem. E agora nós vamos escolher um exemplo que envolve muito bem o movimento uniforme. Vejam aí, temos agora esse gráfico para a velocidade em função do tempo, que é o nosso espaço percorrido. Vejam, como a função horária do movimento uniforme é uma equação de primeiro grau, como nós já estudamos, nós temos que a equação do sorvete, você tem aí, S vai ser igual a S índice zero mais a velocidade vezes T. Então, agora, tudo que nós estudamos envolvendo a velocidade, eu irei calcular através do gráfico. Venham comigo aqui, na inclinação da reta, que representa o quê? Para o gráfico, quando eu quero calcular a velocidade, você tem aqui a inclinação da reta, será, vejam, quando começa o movimento, aqui eu tenho o espaço inicial, tenho o espaço final, na inclinação da reta, que é a velocidade, nos representa extraindo do gráfico. Quem é o ΔS? Será o espaço final menos o espaço inicial, e o ΔT? Teremos o tempo final menos o tempo inicial. Aí agora sim nós podemos analisar o nosso gráfico. Vejam, quando vier o gráfico, você vai extrair os valores daqui, ó. Temos a inclinação da reta, quando se tem o ângulo, cateto oposto. O que é o cateto oposto? Ele está do outro lado do ângulo que está aqui. E o adjacente está do lado. Então, o cateto oposto nada mais é do que o nosso ΔS. Já o cateto adjacente é o ΔT. Toda vez que eu calcular a velocidade, você vai calcular extraindo os valores. É uma razão entre o ΔS sobre o ΔT. Muito bem. Aí você tem, veja, aí nós temos aqui nada mais do que a velocidade vai ser o quê? A razão do ΔS sobre o ΔT, que nada mais é do que a nossa inclinação da reta. Aí você tem, vejam, no exemplo, o movimento uniforme de um móvel tem sua função horária representada no gráfico a seguir. Vejam, vamos determinar para esse movimento a função horária das posições. Mas aí nós temos uma convidada muito especial que ela vai tentar mostrar para vocês o que eu falei sobre o gráfico. Temos aí
Vamos convidar a nossa amiga Cecília, que virá explicar sobre o gráfico. Vejam. A velocidade escalar é obtida a partir do gráfico S, de espaço, versus T, de tempo, calculando a inclinação da reta, que é a velocidade escalar, que é igual a ΔS sobre ΔT. Muito bem, pessoal. Viram quando a Cecília explicou do gráfico a inclinação da reta? Agora sim nós vamos fazer um exemplo envolvendo o que a Cecília nos mostrou e ela entendeu. Vamos agora ao nosso exemplo com o gráfico do espaço em função do tempo. Vejam, temos aqui o primeiro exemplo, o movimento uniforme de um móvel tem sua função horária representada no gráfico a seguir. Espaço em função do tempo, S dado em metros e o T em segundos. Vejam, quando se inicia o movimento, nós temos quem aqui, pessoal? Temos o espaço inicial. Lembram lá quem é o S0, ou índice zero, e o espaço final. Então, sempre quando vocês forem analisar o gráfico, tem que ter em mente isto aí, espaço inicial e o espaço final. Determine para esse movimento, eu quero a função horária das posições. Aí você primeiro, lembram quando a Cecília nos mostrou que aqui representa o nosso ΔS. E embaixo, no eixo dos tempos, eu tenho o nosso ΔT. Como eu quero, neste movimento, a função horária, eu tenho. Quem é o espaço inicial? O espaço inicial, aonde começa o movimento, é no 6 metros. E quero calcular a sua velocidade. A velocidade vai ser quem? O nosso ΔS sobre o ΔT. Aí você tem aqui, ó. Vamos ver a resposta. Olha aqui, quem é o espaço inicial? Nós temos o 6 metros. E quem é a nossa velocidade? Você tem o ΔS sobre o ΔT e substitua os valores. 10 menos 6 dividido por quem? 2 menos 0. 10 menos 6 dá 4. 2 menos 0, 2. 4 dividido por 2 dá 2. A velocidade é 2 metros por segundo. Agora, pela nossa função, como ele é um movimento progressivo, você tem o espaço inicial mais a velocidade. Aí você tem espaço inicial 6, mais a velocidade que eu extraí do gráfico é 2 vezes t. Encontramos aí o nosso exemplo. Pessoal, chegamos aí ao final da nossa aula sobre gráficos. Espero que vocês tenham entendido. E agora nós vamos para a nossa dinâmica local interativa. Muito bem, temos uma questão sobre esses gráficos. Vejam. Tenho aí esse movimento, espaço em função do tempo. Letra A, eu quero a posição inicial e a velocidade escalar. Na B, a função horária das posições. Então, daqui a pouco nós voltamos e espero que vocês façam. Estou observando aí vocês no chat público.
Pessoal, gostei muito da participação de vocês, estou muito feliz, viu? Muito obrigada. Gostei muito da participação de vocês. Continue dessa forma, que física é isso mesmo. Primeiro momento com os gráficos e vocês estão dando um show aí. Parabéns mesmo. E agora vamos à nossa correção. Olha só como vocês fizeram. Muito bem, nós temos aí, determine para esse movimento a posição inicial. Nós vimos que a posição inicial é aquela onde o móvel percorre e começa o movimento, é 8. E para se calcular a velocidade, nós vimos aí que é quem? É o nosso ΔS sobre o nosso ΔT. E na letra B, a função horária das posições. Parabéns a todos que participaram. Vejam aí a nossa resposta. Temos aí, o espaço inicial é 8 e a nossa velocidade que encontramos, voltando aqui, ó. Olha aqui, a velocidade é quem? Você achou 16 menos 8 dividido por 4 menos 0, que é a nossa velocidade. Aí encontramos que a velocidade foi 16 menos 8, dá 8, dividido por 4, dá 2. Como nós temos aqui a nossa resposta. Ó. Velocidade vale 2 metros por segundo. E na letra B, que eu quero a função horária, sempre nós temos a função do SOVT. Aí temos que o espaço inicial é 8 e a velocidade que encontramos do gráfico vai ser a velocidade que é 2. Certo? Sempre que eu quero encontrar a inclinação da reta, nos dá essa equação ou essa expressão. Pessoal, gostei muito da participação de vocês. Gostei muito, desejo a todos aí até a próxima. Parabéns a todos que participaram. Tchau. A sua aula continua no próximo vídeo.